Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Calor. Mas o melhor calor é do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Esse não pode faltar. A igreja pode se assentar, irmão. Aleluia, glória a Deus. Abre suas Bíblias no Evangelho de João. Segundo escreveu João, no capítulo 4. Louvado é o nome do Senhor. Eu me sinto alegre, bastante alegre nesta noite. E é uma honra muito grande o nosso pastor nos convidar para o final da campanha aqui na Matriz. Nós estamos no tema desta campanha que se encontra em Provérbio 3, que fala de honra e fala de riqueza. E às vezes nós, crentes de tanto tempo, a gente não consegue ainda ter a dimensão do que é honrar verdadeiramente o Senhor. E no 16 desse Provérbio 3, vai dizer sobre a mão direita, né? Vai falar sobre anos, longânimo, e vai falar da mão esquerda de riquezas e de honra. Mas antes já começa, a partir do 9, dizendo para honrarmos o Senhor nosso Deus. E às vezes nós queremos a riqueza, queremos vida longa, queremos ter prazeres neste mundo, não é assim? Mas esquecemos que antes de vir ao 16, tivemos que passar pelo 9, e o 9 está dizendo que para termos tudo isso, devemos honrar o Senhor nosso Deus. Mas eu não vou ficar no livro de Provérbios, no tema, tá? Vou trazer algo do tema da nossa série de ministrações, não vou fugir. Mas eu quero trazer algo aqui que fica no Evangelho de João, do capítulo 4. Eu estava ouvindo o pastor falar aqui sobre as pessoas, final do ano, né? Mês de dezembro, é tanta confraternização, né? Uma igreja com um número de pessoas muito grande, igual é da minha filha, a Milena, eles estão vivendo a confraternização desde o dia 1º de dezembro. Aí a confraternização de Célia, a confraternização disso, ainda nem chegou na igreja, da totalidade da igreja, onde está toda aquela junção. Mas ela já está nas confraternizações já desde semana passada. E hoje seria um dia que eu fui convidada para estar numa confraternização. Eu trabalhei esse ano todo, né, num hospital com uma equipe, e eu me desliguei dessa equipe. Entrei de férias em outubro. Quando eu retornei de férias, eu me desliguei dessa equipe. Mas hoje está rolando uma confraternização lá em Campo Grande, no Parque Shopping. Aí você deve estar falando, e aí? E ontem eu recebi para me confraternizar com o Senhor Jesus hoje aqui. E como eu te falei, eu gosto. E eu achei uma honra muito grande estar na igreja Matriz, trazendo a palavra no fechamento. Eu escolhi isso para a minha vida. Eu não sei você, mas eu escolhi, o meu coração ardeu para este momento. Ah, que isso, diaconisa? Não tu quer aparecer? Não. A Bíblia fala que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então você já entendeu onde está o meu coração. Aleluia, glória a Deus. E para ficar perfeito aí o mês de dezembro, se vocês quiserem ver a Milena pregando, tá, pastor? Vai ser quinta-feira, lá na Emanuel.
pastor já sabe, né? Que ontem eles estiveram juntos, não foi isso, pastor? E na quinta-feira, lá na base, Emanuel, a minha filha Milena, da Reubot, vai estar ali trazendo uma palavra dentro desta campanha. E hoje ela esteve comigo, nós almoçamos juntos, e eu falei que estaria aqui hoje, até convidei, mas como eu te falei, né, cada um, ela tem a igreja dela, tem uns compromissos, e não pôde estar aqui, mas eu fiz uns convites a algumas pessoas. Está ali a missionária Sueli, pastor, que é o pastor? Nelson Jazir, isso. A gente tem um grupo, uma equipe, né? Que a gente se junta aí, eu, pastora Merentina, aí tem Anderleia, tem Sônia, tem um montão de mulheres. E sábado foi a nossa confraternização, não foi? Lá na casa da irmã Merentina, foi uma benção, irmão. Estava cheio, né, Sueli? Cheio. Isso. Aí a gente anda por aí, às vezes, umas consagração aí visitando. Eu vou lá na dela é quinta-feira, a consagração dela é de manhã. E estamos juntos. Isso aí. Aí eu falei para ela, Sueli, eu vou pegar na minha igreja matriz terça-feira, vai lá, e ela veio mesmo. Obrigada, tá, Sueli? Que Deus te abençoe. E tá aí o irmão Valdir, fiz outros convites, mas aprova o Senhor de ter essas pessoas aqui, porque são essas que Ele escolheu na noite deste dia para ouvir. O meu Deus é um Deus de marco, um Deus que marca as coisas, um Deus que tem uma agenda no céu. O dia de hoje já está marcado no céu para que você e eu venha receber hoje aqui a nossa vitória, o nosso milagre, tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Foi marcado, não tem como fugir. Marca o dia de hoje, irmão. Hoje é que dia? Dia 16, né? 16, terça-feira de dezembro de 2025. Eu quero que tu marca, porque a palavra que eu vou trazer para você, ela fala de algo específico de data. E crente que é crente, ele tem data. Qual foi o dia que tu se batizou? Ele sabe. Qual foi o dia que tu recebeu essa vitória? Ele sabe. Qual foi o dia que tua mãe se converteu? Ele sabe. O crente que ele tem cuidado com as coisas de Deus, ele tem tudo isso detalhado. E eu aprendi isso, não tem muito tempo não. Mas eu vou contar algo aqui sobre isso. Tá aí minha pastora Eliane, tá ali. No finalzinho, ela gosta de sentar ali atrás. E de vez em quando eu vou no consultório dela, ela tá resolvendo uns negócios aí para mim, né? De pensão aí do Mauro. Aí numa das minhas idas lá, irmão, é incrível. Eu sou muito organizada em tudo. Conta, no que eu vou fazer, o que eu vou comprar. Tudo eu me organizo. E eu ali anoto. Eu sempre fui assim. A pastora antigamente, quando eu ia, que ela fazia parte da cantina aqui da igreja, ela era responsável. Tu lembra, irmã Lourdes? Aí quando eu ia pagar a cantina, eu ia com o meu caderninho na pastora e a gente fazia as contas. Então eu sempre tive essa organização. Mas eu sou muito ruim de senha. Aí eu estou lembrando aqui, nós estamos em dezembro. Aí a pastora, Ana, pelo amor de Deus, toda vez que eu ia lá. Não, mas é toda vez, né, pastora? Toda vez que eu vou no consultório, a pastora fala, Ana, cadê a senha? Cadê o logo? Cadê não sei o quê? E eu nunca sei de nada. Do INSS. Pastora, estava aqui, mas não está mais. Ai, você já mudou. Como foi? Alguém mexeu. Porque tinha que mexer. E ela vai, com maior cuidado, ela vai lá, anota tudo. Aí ela falou assim para mim, Ana, não, agora eu vou anotar. Não é possível. Eu vou anotar. Mês de dezembro, vou te dar de presente uma agenda. Olha, pastora, dezembro. Fala que fica todas as suas senhas alinhadas. Por que eu estou te falando isso? Até as senhas hoje em dia, tudo é senha, né? Vai entrar no golpe senha.
Aí faz login, aí faz senha disso, senha daquilo, senha do INSS, senha da Previdência Social, tudo é senha. Então, se você até o dia de hoje marcou algo, tem data, hoje você vai pegar a sua senha. Guarda a sua senha no dia de hoje, porque você, quando você precisar desta palavra, de rever essa palavra, tu vai digitar a tua senha do dia de hoje e ela vai, a tua memória fresquinha e você vai lembrar. Vamos lá. Livro de João 4, todos já abriram, amém? 43, vou ler o 43, vamos acompanhando. A versão da minha Bíblia é um pouquinho diferente, que é a Bíblia da mulher, mas a essência é a mesma, e o propósito é o mesmo. Vamos lá. João 4, 43 diz assim: passando 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. 45. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o recebeu, porque viram todas as coisas que ele fazia em Jerusalém, por ocasiões da festa, a qual ele também tinha comparecido. Agora vamos no 46, irmão. Eu só li esses 2 antes para você poder entender o 46, aonde nós vamos aqui desenvolver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas nesta noite. Marca 16 de dezembro de 2025, esta palavra para a sua vida. Dirigiu-se de novo a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. 48. Então Jesus disse: se porventura não virdes sinais, prodígio, de modo nenhum vai crer. Aleluia. E o 49. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desde antes, rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Aleluia. 50. Aí é Jesus já falando. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Aleluia. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. 51. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao seu encontro. Anunciou-te que o seu filho vivia. Então indagou dele: a que hora o meu filho sentiu melhor? E informou: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. 53. Com isto, reconheceu o pai ser que naquele precisamente horário em que Jesus lhe disse: teu filho vive, e creu, e ele e toda a sua casa. E o 54, finalizando, diz: foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Essa história conta-se, fala de honra. Lembrando que lemos 2 versículos antes. E o Senhor Jesus, ele fala que ouviu
de um homem dizer que o profeta da terra não tem honra, não é assim? E às vezes temos esse costume de falar, profeta de casa não tem honra, né? Porque o filho não quer ouvir a mãe. A mãe fala, não faz isso, não vai com esse coleguinha, mas ele não quer ouvir. Por isso que tem essa expressão. O profeta de casa não tem honra. Mas Jesus, ele estava falando aqui, porque Jesus ali, ele era bem íntimo dessa cidade da Galileia, desse local, desse bairro. Jesus era íntimo, era como se fosse a casa dele. Ali, fazia parte, ali tinha parente. E lembrando que foi no mesmo lugar que Jesus fez aquele milagre. Em João 2, lembra? Aonde ele chegou a um casamento e a água e o vinho, quando acabou, ali naquela festa, quase no meio de uma festa, acaba-se o vinho, já indo para o final, e fica uma preocupação porque acabou o vinho, porque as pessoas se preocupam quando as coisas saem do controle, não é assim? E chega a mãe de Jesus até Jesus e fala, e aí, acabou o vinho. E ele diz, espera, ainda tem um momento, ainda tenho que ver o que eu vou fazer, né? Espera, mulher, não é minha hora, não é chegada ainda a minha hora. Às vezes não queremos esperar o momento certo do agir do Senhor. E ali você sabe que foi um feito grandioso, era uma festa. Tinha muita gente naquela festa. E quando acabou aquela festa, os comentários foi grande ali naquele lugar. Não é assim, irmão Valdir? Olha, a festa de ontem, poxa, tinha que ver, quando acabou o vinho, no meio da festa, no meio de todo mundo, Jesus, ele pega umas taças com água e ali no meio de tanta gente, começa ali a jorrar o vinho. Vira vinho aquela água. E todo mundo ficou satisfeito. E aí, ele volta para aquele mesmo lugar aonde houve esse milagre. E diz a palavra aqui nessa história aqui, onde acabamos de ler, que um homem, ele vai de encontro ao Senhor Jesus. Porque ele sabia que Jesus, ele fazia milagre, ele transformava a vida, ele curava, libertava. E ele vai ao encontro porque ele deixa o seu filho em casa, com os seus criados, com sua parentela, e ele vai ao encontro de Jesus, encontra com Jesus ao meio do caminho, diferente de Jairo. Lembra da história de Jairo? Jairo vai de encontro a Jesus e fala que a sua filha também está enferma. E Jesus vai à casa, mas com este homem, Jesus não vai na casa. As coisas que Jesus tem que tratar comigo é diferente contigo. Somos diferentes no tratamento quando se trata de milagre, quando se trata de transformação de vida. Quando Jesus quer tratar comigo é diferente contigo. Então com Jairo ele vai à casa, mas com este homem ele vai ao encontro de Jesus e fala que o seu filho, ele ficou em Cafarnaum. E ele ficou em Cafarnaum enfermo, com febre, à beira de uma morte. Eu não sei nesta noite o que está acontecendo na tua vida, na minha, eu sei. Eu não sei o que te preocupa. Eu não sei se tem algo na tua vida que está à beira da morte. Talvez uma decepção, uma tristeza, ou até mesmo uma perda. Você deve estar com esta dor de tristeza.
Mas você veio hoje, no dia 16 de dezembro, na Igreja Metodista na Tote, neste encontro marcado, igual aquele homem foi, até Jesus. Como eu te falei, marca esse dia. Esse dia tem horário do dia da tua vitória, do dia do seu milagre. E esse homem, ele vai e desce para Jesus. Desce, meu filho está doente, à beira de uma morte, febre muito grande, está lá no leito, no quarto dele, deitado. Talvez ele chegou perto do mestre, ele já tem tantos dias, eu já fiz de tudo, já levei no UPA, já dei analgésico, mas agora eu descobri, Jesus, que tu veio para essa cidade, tu já fez tanto milagre, faça alguma coisa para o meu filho. E o pastor falou aqui de uma coisa que eu falo bastante, e eu falei até isso hoje em casa. Gente, um crente que não tem propósito, ele é como folha seca. O vento vai, ele vai embora. O vento traz, ele traz de volta. Ele não tem foco, ele não tem propósito. Jesus, o próprio Jesus, quando ele andava, que ele caminhava com seus discípulos, ele tinha um propósito. O próprio Jesus, qual era o propósito de Jesus? Salvar, libertar, transformar a vida. E você às vezes anda tanto tempo na igreja sem propósito. O que te motiva a vir para a igreja? É para vir aqui, sentar nesse banco, eu vou lá porque a igreja está ficando tão vazia. Eu sou mais um, eu ocupo um assento lá e tá bom. Sem propósito. Gente, é triste um crente sem propósito. É como se fosse uma lata. E você já viu quando a gente vai pegar um recipiente, uma lata, qualquer coisa que a gente espera que ali tem alguma coisa, a gente vai numa pressão, esperando um peso, não é? Quando você pega que não tem peso nenhum, a nossa mão vai até, ó. É assim um crente quando o Senhor, Ele quer te pegar. É totalmente vazio, sem propósito. Mas aquele homem, ele tinha um propósito. Qual era o propósito dele? Encontrar com o mestre, aquele que tem a cura, apresentar a minha dor, que é o meu filho enfermo, porque eu sei que ele tem palavras que vai alegrar o meu coração. Você está aqui hoje, nessa igreja, no dia de hoje, e o Senhor tem uma palavra para o teu coração de vida. E aquele homem vai de encontro e pede que o Senhor desça para ir até a casa dele. Mas o Senhor, ele fala com ele, que você vai ver aqui. Então Jesus diz: se porventura não verdes sinais e prodígios. O Senhor fez essa pergunta, eu falei, mas por que o Senhor falou isso? Ele já sabia que Jesus, né, já tinha ali andado por toda aquela cidade, que Jesus cura, liberta, já tinha sinais. Mas ele fala de uma crença, tu acredita, tu crê, para você vir até a igreja, buscar o Senhor Jesus com propósito. Outra coisa, você tem que crer, o que abra o teu coração, para que a palavra entre, para que você venha se assegurar naquela palavra e mudar o quadro, o cenário, a situação da tua vida. Tem que crer. E o Senhor fala, crer. E o 48 e o 49, rogo-lhe. E mesmo Jesus falando, tu já viu os sinais, as maravilhas, creia.
E mesmo assim ele não estava entendendo. Às vezes é difícil. Às vezes você vem para vários cultos. Vem no de domingo, vem no de terça, vai na Emanuel, vai lá na Ebenezer. E as palavras sempre de vida. Mas você passa ano, sai ano e continua a mesma coisa. Sempre perguntando ao Senhor. E aí, Senhor, vai me dar vitória? E aí, essa situação? Creia. A palavra é liberada. Irmão, está um culto aqui. Uma das coisas que eu aprendi no caminhar do Evangelho. Um culto desse, com tantas palavras e cânticos e palavras proféticas. Você ainda tem coragem de acabar, de quando terminar esse culto, tu ainda querer oração? Aonde está o seu entendimento? Porque a oração depois do culto vai fazer o quê? O que você fez durante tanto tempo neste culto, 2 horas, 40 minutos numa pregação, e tu não recebeu a cura? Aleluia. Está igual aquele coxo da Porta Formosa, tu está lá do lado de fora. Aleluia. Não é assim, irmão Valdir? Um culto desse maravilhoso, com tantos cânticos, tantas palavras proféticas. Você vai para a sua casa e nenhuma palavra entrou no seu coração. Tu não creu em nada. Aí, esse homem, ele roga-lhe de novo ao Senhor. Senhor, desce, antes que meu filho morra. Olha a situação. E os 50... foi necessário, Senhor, ir até Ele. É necessário, Senhor, chegar até você na sua intimidade. Escuta o que eu estou te dizendo. O Senhor está aqui, Ele está te dizendo: vai, está tudo dando certo. Vai, eu estou contigo. Vai, crê, vai, que as coisas vão se encaixar. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor fala para aquele homem: vai, teu filho vive. E nessa palavra, quando ele fala isso, aquele homem, ele sai. Aí sim, foi um tete a tete. Aí a ficha caiu. Aí a fé entrou. Aí ele falou nessa palavra: vai, meu filho vive. Encha a esperança. Alegra o coração daquele homem. E ele sai dali e vai embora. E no meio do caminho, lembra que eu falei em Cafarnaum, ficou o seu filho. E ele estava na Galileia, lá com Jesus. E ele está indo embora. Ao encontro, naquele caminho, veio os seus servos, todo feliz, para encontrar com ele. E eu estava lendo essa palavra e queria saber quanto tempo missionária Sueli levou, porque eu fui querer saber a distância, né? Aí a distância que eu procurei nos meus livros de pesquisa, não sei se é certo, era aproximadamente de Cafarnaum para a Galileia, 6 quilômetros. E não tinha assim Uber, não tinha carro, né? Botou Uber, moto, jatinho, nada disso. Ou era a pé, ou era com os camelos, né? com os cavalos. Era o que tinha ali no momento, naquela época. E eu creio que esse homem, ele deveria ter ido andando, porque não diz aqui que ele estava com nenhum cavalo. Porque diz que ao caminho encontra-se os servos dele, encontra com ele ao caminho e fala com ele: olha, o seu filho vive, levantou. Eu creio assim, ó, enquanto tu estava aí, o menino se levantou, a febre foi embora, ele já pediu alguma coisa para comer, e foram logo avisar este homem. E ele, quando conversa com aqueles homens, com o seu criado, que passa que o filho já está vivo, está de pé, ele pergunta,
ele indagou: mas que horas foi isso? Olha aí no teu celular, são que horas, irmão? Aleluia. Irmão, eu estou profetizando na tua vida, é ato profético. Vê que horas você tem aqui no relógio. Está dizendo aqui que é 9h20. Olha a hora, eu não falei que o Senhor, Ele age. Só basta você entender os sinais. Tem coisas na minha vida que eu guardei até hoje com data e eu lembro. Aleluia. Hoje, 16, uma terça-feira, último dia desta campanha, o Senhor traz essa palavra. Esses homens vão de encontro àquele homem que foi buscar ajuda em Jesus Cristo pelo filho que estava à beira da morte. E aquele homem, no caminho, conversa com aqueles homens e pergunta: foi que horas que ele se levantou? Isso não foi à toa. Se está escrito na Bíblia, tem um sentido. Jesus é cuidadoso em te dar data para você iniciar um novo propósito na tua vida. Se você entrou por essas portas sem propósito, sem esperança, eu quero te dizer que hoje, a partir do dia de hoje, marca esta data e não viva mais um crente sem propósito. E ele fala: foi na hora sexta. E eu fui buscar na Bíblia esse horário, né? A hora sexta. Horário do almoço. Então aquele homem estava descendo, não sei que horas. Então quando ele foi ao encontro de Jesus, foi mais ou menos umas 24 horas. Ele foi, ficou vendo aonde Jesus estava, onde ele ia passar. E quando ele falou que era mais ou menos a hora do almoço, quem você lembra que houve uma grande libertação neste horário na Bíblia? Aquela mulher samaritana. Ela estava junto a um poço. Ela iria pegar água. Talvez num dia de calor como hoje. Sozinha. Jesus para naquele poço, que ele tinha um horário, naquele dia já estava agendado no céu, a mudança de vida com aquela mulher. Hoje está agendado no céu uma mudança na tua vida. E aquela mulher foi liberta, e vocês conhecem a história. E no mesmo horário, quando aqueles homens falam, foi a hora sexta. Horário do almoço, aquele menino, ele sai da beira da morte. A febre cessa. E ele vive. E ele lembra. Foi, se você for ler, você sabe que o próprio Pai fala. A mesma hora que Jesus liberou a palavra para mim. Hoje eu quero liberar uma palavra para você. Neste horário, as coisas vão mudar na tua vida. Aquilo que tu tem colocado na mão do Senhor. Hoje, neste horário, nessa hora, no dia de hoje, as coisas vão acontecer. O que tinha febre, o que te tirava a tua paz, o que te deixava preocupado, hoje, nesta hora, o Senhor marcou no céu a tua vitória e a tua cura, a transformação na tua vida. E ele fala, foi a mesma hora. Coincidência? A Bíblia tem coincidência? Tem, presbítero William? Não tem. Bíblia tem palavras de vida eterna. Jesus Cristo é real. Jesus Cristo não coincide nada com outro, nada. Já tem tudo agendado no céu. Aleluia, glória a Deus. E quando
esse homem, ele lembra desses sinais. Deus vai te dar sinais. Creia que a partir deste culto, desta palavra que está sendo liberada na tua vida, que as coisas mortas vão reviver. O que estava à beira de uma morte, de acabar, não vai morrer. Deus vai te dar sinais para que você venha entender esta palavra. E aí, no 53, com isso, reconheceu o pai ser que aquela precisamente hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Era a mesma hora, quando ele pergunta, os seus criados, seus soldados, não sei, as pessoas que ficavam na sua casa, que tomou conta do teu filho, ele pergunta, foi que hora que ele se levantou, Sueli? Ele fala, hora sexta, ele lembra a mesma hora que Jesus ontem liberou a palavra de vida na minha casa. E lembra que nós lemos que o profeta de casa, lá não tem honra, que fala assim, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta aleluia, que diz assim, glória a Deus, aleluia, aleluia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria casa. Lembra que nós lemos isso? Aí quando você vai ler lá, o 54 foi este, o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para casa. O 53, né? Com isso recebeu o Pai ser aquele precisamente a hora em que Jesus lhe disse, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Então, milagre, quando acontece na tua vida, aqui, agendado aqui, se estende na tua casa. Os da tua casa têm que ver a glória de Deus na sua vida, porque é o que a palavra diz. Então, no dia de hoje, marca esse dia de hoje. Eu lembro uma vez, em 2004, nessa igreja aqui. Se eu estiver equivocada, pastor, o senhor me corrige. Eu creio que foi 2004, porque a Duda nasceu em 2003, e isso foi em janeiro do ano seguinte. O pastor fez uma campanha aqui, que era as 12 pedras. O senhor lembra dessa campanha? Porque eu lembro que foi em janeiro, ele iniciou, né? E essas 12 pedras, eu falei assim, eu vou entrar nesta campanha. E durante essas 12 pedras, cada semana, ele trazia algo diferente que simbolizava aquela pedra, e era algo que vinha aos nossos corações, nos alimentava. E eu entrei nesta campanha e falei que nesta campanha eu iria receber vitória. E nessa campanha eu recebi vitória. Eu pedi ao Senhor que Ele não me deixasse enganada, confusa dentro da minha casa, que eu viesse ter um alvo. E durante toda esta campanha, eu tinha a minha filha Bianca, muitos conhecem ela aqui. Ela nessa época não estava mais querendo, já estava querendo sair, não estava querendo ficar mais na igreja, né? Porque já estava na adolescência com 16 anos. E eu lembro um dia, num domingo, acabou a campanha, quando eu saí aqui, ela nesse dia não quis vir para a igreja, só veio eu, Tatiane, Milena, pequenininha, Duda, tinha 3, 4 meses. E quando eu saí daqui, que acabou o culto, nesse beco ali mesmo, tinha uma mulher me esperando.
e me pediu para que eu fosse até a casa dela. Olha o que eu pedi na campanha. Deus, não me deixe enganada nem a minha casa. Se revele para mim. Porque criar filhos sozinha é difícil. Então você tem que pedir sabedoria. E ela já não queria, não estava mais com o coração voltado para a igreja. E eu precisava saber o que estava acontecendo. E naquela campanha, no primeiro dia da campanha, uma mulher me chama aqui no beco. Eu vou até aquela mulher. Ela me chama para ir até a casa dela. Eu vou até a casa dela. A princípio, eu pensei que estava pedindo oração. E a Bianca tinha tido um acidente de moto. E já tinha ido para o hospital enquanto eu estava na igreja. Olha que eu iniciei uma campanha. E pedi ao Senhor para não me deixar enganada, nem confundida. Eu tinha uns tipos de oração meio estranho. Até hoje eu tenho, mas é mais encorpada, mais madura. Mas eu falava, Senhor, eu quero minhas filhas na tua presença, nem que seja de cadeira de roda. Era assim, eu falava, Senhor, eu quero ter prazer de trazer minhas filhas na cadeira de roda do que ir buscar dentro do tráfico, dentro da prostituição. Eu fazia esses tipos de oração. Eu falo isso para ela. Hoje estão todos na presença do Senhor. Não precisou isso, mas eu sempre pedia, Senhor, dá susto. Olha quantas vezes. Uma vez Milena também estava. Chega a adolescência fofa, irmãos. Eles querem, a Milena também deu uma dessa, me enganou. Falou que ia passar carnaval na casa de um amigo, de umas colegas da faculdade, né, dela, lá na Pedra de Guaratiba. Eu falei, Milena, é carnaval. Tu tem certeza que tu não está com astúcia para o meu lado, que tu está a fim de brincar carnaval? Não, mãe, é a casa de colega, fica todo mundo lá. Eu falei, então eu vou fazer uma oração. Aí falei, Senhor, se ela estiver me enganando, e se ela for para cá, ela dá susto. Se preciso for, tu faz da maneira que tu queres, até bota no leito. Ela sabe dessa oração que eu fiz. Ela disse que levou fantasia escondida e tudo, mas quem disse que ela saiu da casa? Ela não conseguiu. Porque quando você tem isso, esses tipos de oração, tem gente que fica, eu entrego meu filho na mão do Senhor, a misericórdia, guarda. Guarda o quê, irmão? Senhor, está na tua mão, faça alguma coisa. O melhor é estar na tua presença. Não aceita você na igreja e teu filho lá fora. Não pode isso. E quando fala que até a casa testemunhou dessa grandiosidade, você hoje vai alegrar, a tua casa vai ter que ver Deus na tua vida. A partir desta data, do dia de hoje, algo tremendo vai acontecer na tua casa. E como eu falei, a mulher me chamou lá, que eu fui na casa da mulher. E quando eu fiz aqui essa oração, Senhor, não me deixe enganada com as minhas filhas, confusa. A Bianca tinha já ido para o hospital, estava toda arrebentada, tinha caído de moto, não quis ir para a igreja e se arrebentou. Aí o que aconteceu durante a semana toda? Tu acha que eu tratei ela com melzinho, com coisa? Claro que eu ficava preocupada, mas quando eu passava perto dela, bem feito. E não dava um pingo de confiança. Ficava, mãe, pega um negócio ali para vai andando, vai se arrastando. Pode ir. Na porta, pode ir andando. Bem feito, toda arrebentada. Tu pensa que eu dava mole? Não, mas por dentro, claro, coitada. Vou ver se eu compro um remedinho. Mas perto dela, eu queria que o Senhor tratasse. É assim. O Senhor tem que tratar, o Senhor tem que ver a tua vinda aqui. Está tudo agendado. Você tem que ser firme, constante, abundante para receber a vitória que vem do céu para a tua vida. E hoje, nesta noite, eu estou liberando para a tua vida as ricas bênçãos do Senhor. Que você venha se posicionar, que você venha estar na vontade, no querer do Senhor, neste caminho, falando com o Senhor. É hoje o dia, tá, Vera? 16. Não tem que ter lágrimas de sofrimento.
tem que ter lágrimas de alegria na presença do Senhor, porque tudo que Ele faz é bom, é perfeito, é agradável, porque Ele é o perfeito. Ele não vai fazer nada comigo e contigo que vai nos fazer sofrer. Tudo que Ele quer para a minha e para a tua vida é o melhor. Pastor, posso orar? Posso orar? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Eu quero profetizar na sua vida através dessa palavra. Através dessa mensagem a qual o Senhor me deu. O pastor falou comigo ontem para trazer a palavra no dia de hoje. Mas no sábado, à noite, quando eu saí de lá da confraternização, lá da pastora Berentina, eu vim com essa palavra ardendo. E eu comecei a ler essa palavra à noite. E eu comecei a buscar do Senhor. E aí eu cantei, glorifiquei e fiquei lendo. E o Senhor me alegrou muito com esta palavra. E eu nem sabia que iria trazer a palavra. E quando foi ontem, o pastor me falou, eu falei, então foi por isso que meu coração ardeu por esta palavra. O Senhor já estava me incomodando para preparar para a igreja uma palavra profética. Olha, marca, faz uma agenda, assim como a pastora falou para mim, Ana, vou te dar uma agenda, tu vai anotar a senha, anota a senha aí, que está descendo do céu para a tua vida, a senha do dia de hoje. Qual é a senha? É vitória. Qual é a senha? É riqueza. Qual é a senha? É a honra que você precisa. Qual é a senha? É ser mais atuante na igreja. Qual é a senha? Marca aí, irmão. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, muito obrigado por esta palavra. Senhor, aonde tu fala de horário, aonde tu fala do dia, aonde tu fala que tu ali curou um homem, Deus, está aí a tua igreja. Eu não sei, Pai querido, como os teus filhos chegou na noite deste dia, aqui neste lugar, mas talvez veio apresentando a ti, ó Pai querido, uma decepção, uma tristeza, uma angústia, mas tu marcou este horário para liberar na vida dos teus filhos que tem vida, que não é morte, que vai ter vida, que tudo vai se ajeitar. Senhor, eu libero com o poder que é no teu sangue, na vida da tua igreja, as ricas bênçãos do céu, e que quando eles saírem daqui, eles vão guardar o dia de hoje, o culto de hoje, e a senha, o Senhor está descendo sobre a vida deles, eles vão guardar. E a casa deles vão testemunhar que hoje foi liberado uma vitória na vida deles. E assim agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus, aleluia. Segura um pouquinho aí. Existe um texto, se eu não estiver equivocado, no livro de Crônicas, que diz assim: crede nos meus profetas e prosperareis. Às vezes nós não cremos na palavra que é liberada do altar. Isso é coisa do pregador, isso é coisa do pastor. E Jesus, conhecendo o coração do homem, que às vezes, para crer, tem que ver o sinal. O Senhor diz que alguns profetas não têm honra na sua pátria. Mas esse profeta não pode se calar, porque o Senhor disse para Ezequiel: quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir, profetize, porque são casa rebelde. Essa palavra é para você sair daqui crendo.
O meu milagre tem dia, tem hora marcada. Essa palavra fala de uma família que precisava ser salva. De uma família que precisava conhecer o Senhor. E Deus permitiu que aquele filho adoecesse. E esse oficial, desesperado, Jesus faz alguma coisa. Não demora não. Porque assim, como quem tem fome tem pressa, quem está no leito de um hospital, não espera a hora de receber a palavra do médico. Vou te dar alta, porque você está curado. Assim como o endividado fica naquela expectativa, meu Deus, faz um dinheiro extra cair na minha conta. Jesus faz eu esbarrar numa mala de dinheiro. Eu quero dizer para você que Deus conhece os anseios do seu coração. E Deus sabia que esse homem estava desesperado. Ele tinha lá suas dúvidas, mas ao mesmo tempo tinha nele uma fé, ao ponto que ele procurou Jesus. Jesus faz alguma coisa, porque o meu filho a qualquer momento pode morrer. Era um pai aflito, era um pai desesperado, e com certeza toda aquela casa estava debaixo de uma inquietação muito grande. Diga comigo, nessa noite, eu coloco as minhas inquietações na cruz de Cristo. Diga comigo, eu renuncio toda inquietação, porque eu tenho um pai que cuida de mim. E ele aflito, angustiado, Jesus faz alguma coisa, e Jesus disse: calma, teu filho está vivo, teu filho vive, teu filho está curado, teu filho está curado, você pode receber, teu filho está liberto, receba a providência. Mas cadê? Meu irmão, creia. A gente não caminha pelo que a gente está vendo. A gente caminha pelo que a gente crê. Glória a Deus. Eu creio. Como diz Jó, que o meu Redentor vive. E quando Jó proclama essa palavra, meu irmão, ele estava pele e osso, fedendo. Eu creio, eu creio. Creia contra a desesperança. Creia contra a morte. Creia contra os burburis do inferno. Creia contra toda a sentença do inferno. Você caminha debaixo de uma palavra. Diga comigo, eu caminho debaixo de uma palavra de vitória e de favor do Senhor. Interessante que os servos chegam e aplacam a inquietação do coração daquele pai. A febre passou. A febre subiu. E aquele homem, tão preso a detalhes, ele perguntou para um dos servos: que horas aproximadamente a febre passou? 7 horas. Ele, peraí, esse horário eu estava com Jesus. Foi no mesmo momento que ele liberou a palavra. Em nome de Jesus Cristo, não creia no homem, não creia no cenário, não creia nos turbilhões que são as suas variações de humor, as suas oscilações hormonais.
Creia na palavra. Tem dia, segunda-feira tu acordou crendo, terça-feira tu acordou atribulado, quarta-feira você acordou crendo, quinta-feira você acordou atribulado, sexta-feira você acordou crendo, sábado você acordou atribulado, domingo nem se fala, um filme de terror, segunda-feira perturbação, mas hoje Deus está aqui para dizer para você: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que me arrependa. Se eu disse, está vivo e não morto, creia na minha palavra. Gente, vai para casa, mas coloque a mão no seu coração. Crede nos seus profetas e prosperareis. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós cremos na palavra profética que é liberada do altar, Senhor. Tem coisas que não fazem sentido dentro da nossa razão humana, e por essas razões nós oscilamos, mas Tu é Deus. Tu é Deus. E eu quero te pedir nesta noite, pega na nossa mão. Repreende, varão, toda confusão mental. Repreende toda legião de demônios. Que 1000 esteja caindo ao nosso lado, 10.000 esteja caindo à nossa direita, e que não sejamos atingidos, e que a palavra se cumpra na vida de cada um de nós. Eu quero liberar, eu quero profetizar nessa noite sobre a vida da igreja: longevidade, riquezas e honra. Longevidade, riquezas e honra, porque só o Senhor tem e pode nos dar todas estas coisas. Em nome de Jesus, amém. Celebre ao Senhor bem forte, meu irmão. A gente terminou um campeonato e nós estamos saindo com medalha de ouro. Celebre a Deus. Meu irmão? A gente caminha pela fé.